Olá, alunos. Sejam muito bem-vindos. A nossa aula de hoje é sobre a filosofia JIT e a sua importância para a administração de materiais. O objetivo dessa aula é apresentar os principais conceitos do Just-in-Time, esclarecendo a sua importância, os seus princípios de funcionamento e a sua inter-relação com a administração de materiais. Mas o que é Just-in-Time? Como que essa ideia surgiu, como que isso se disseminou, de que forma isso aconteceu? Nos meados aí dos anos 60, a Toyota Motors Company buscava rever, redimensionar, reengenhar o seu processo industrial. E como muitos estudantes japoneses naquela época, existia um especificamente que era funcionário da Toyota e que foi estudar nos Estados Unidos. Esse japonês chamado Taishi Ono, ele era muito aplicado, engenheiro, e ele foi, nesse momento em que ele estava nos Estados Unidos, ele presenciou, ele vivenciou algo que começava a surgir, que foi uma revolução na distribuição de produtos, que foram os supermercados. Ele ficou fascinado nos supermercados, quando ele tomou contato, de ver a forma como acontecia a reposição dos produtos nas gôndolas do supermercado. Voltando para o Japão, ele leva a ideia, a visão dele de reabastecimento contínuo dentro do processo produtivo a partir daquela ideia dele de supermercado. Ou seja, a lógica dele era reduzir tempos de execução de atividades e, ao mesmo tempo, reduzir os estoques dentro dos processos produtivos através da execução de um processo de sincronização das atividades, de limpeza, de diminuição de itens dentro dos processos. Porém, o Brasil tem muito a ver com essa história do Just-in-Time e pouca gente sabe disso. Na verdade, a gente costuma ouvir as pessoas dizerem assim, o JIT funcionou, deu certo no Japão por causa de uma cultura japonesa. Na verdade, não foi bem assim. Qualquer processo organizacional implica em mudanças. E essas mudanças sempre provocam reações das pessoas. Então, quando ele tentava implantar suas ideias no Japão, as pessoas diziam que não dava, que não tinha como fazer, que era impossível. O que ele fez? Ele simplesmente pegou e veio para uma filial da Toyota, que existia no Brasil já naquela época, e ele vinha aqui, implantava as ideias dele, filmava os processos acontecendo, ele fazia isso especificamente no setor de fundição da Toyota aqui no Brasil, e voltava para o Japão, e aí ele dizia para as pessoas como que ele queria que acontecesse. Quando elas diziam que não dava, ele dizia, não, dá para fazer sim, olha aqui, ó, e mostrava os vídeos funcionando o processo no Brasil. Ou seja, o Ono foi o responsável, o inspirador do sistema Just-in-Time. O Taishi Ono, ele estabeleceu a filosofia, portanto a gente pode chamá-lo de criador, de pai da filosofia Just-in-Time. Porém, sem uma outra figura importante, um outro engenheiro de produção chamado Shigeo Shingo, simplesmente as coisas não teriam acontecido. O Ono era o cérebro, era o grande gênio das coisas, mas quem implementou esse processo todo foi o Shigeo Shingo. Vamos ver um texto aí bem rapidinho, um pouquinho sobre o Shingo e um prêmio que existe no Japão até hoje em homenagem a ele. Shigeo Shingo é descrito como um engenheiro gênio, o qual ajudou a criar e escrever muitos aspectos das práticas de manufatura revolucionárias utilizadas no sistema Toyota de produção. Tanto que, em 1988, um prêmio foi criado e, em sua homenagem, levou seu nome, The Shingo Prize for Operational Excellence. A filosofia do Prêmio Shingo é que performances organizacionais mundialmente reconhecidas podem ser alcançadas por meio de melhorias focadas na manufatura e nos processos organizacionais. Como vocês puderam perceber,
O prêmio Xingu até hoje é um prêmio valorizadíssimo e respeitadíssimo pelas indústrias japonesas. Ou seja, essas duas figuras foram fundamentais para o sucesso da criação desta nova filosofia de funcionamento. Porém, para se implantar um sistema just-in-time, existem 3 princípios básicos que devem ser observados. O primeiro deles é o princípio de integração e otimização. Essencialmente, a ideia é fazer o quê? Buscar integrar todos os processos organizacionais e, a partir disso, eliminando aqueles processos ou aquelas atividades que não agregam valor ao produto final. Com isso, o que se faz? Consegue-se otimizar os resultados a partir dessa simples medida de integrar os processos que acontecem ao longo de um ciclo produtivo. O segundo princípio básico é o princípio da melhoria contínua, do Kaizen. O Kaizen é uma palavra japonesa que tem um significado bastante amplo, mas a ideia é de compartilhamento de visão, a ideia é de melhoria contínua. A partir desse compartilhamento de visão se consegue fazer com que as pessoas trabalhem em equipe, que produzam em equipe. E também se tem uma visão clara da importância da valorização do ser humano como responsável pelas atividades dentro dos processos. Consequentemente, você consegue com isso melhorar. Um terceiro princípio importante é o princípio de responder unicamente às necessidades dos clientes, a resposta às necessidades dos clientes. Quando se fala em cliente, entende-se não apenas o cliente que está lá fora no mercado, mas também aquele cliente que é o meu colega que depende da minha atividade para depois executar a atividade dele. Ou seja, entende-se como cliente todo e qualquer processo que vem depois, todo e qualquer processo subsequente. Eu diria que o Just-in-Time, ele veio, como muitas técnicas vieram, para reduzir custo e aumentar a satisfação do cliente, seja um cliente interno ou seja um cliente externo. Se nós pudermos traçar um paralelo, existiam muitas perdas na indústria antigamente, existia muita demora, né? E a indústria moderna hoje ela é muito mais eficaz, muito mais eficiente, né? E o grande objetivo de tudo isso é realmente reduzir as perdas na manufatura. Então, a manufatura ela ficou mais competitiva com a utilização de conceitos 100% just-in-time ou algumas coisas muito parecidas com just-in-time que no decorrer do tempo e dependendo da indústria em que se aplica, ele acaba sofrendo algumas variações. Eu tenho que fazer uma análise da minha organização, ver onde eu estou sendo ineficiente e o quanto eu estou sendo ineficiente para poder aplicar o conceito do just-in-time. O primeiro, ou vários pontos que a gente precisa identificar, é o segmento onde você está e se faz sentido você aplicar o just-in-time ou não na sua organização. O segundo quais são os fornecedores que poderiam trabalhar comigo, né? Logicamente, até antes de chegar nesses fornecedores, é avaliar quais são as perdas que eu estou tendo, ou seja, se eu tenho muitas perdas, se eu sou ineficiente, se eu não sou veloz na minha cadeia, e isso está muito claro para mim, então eu preciso investir pouco para atingir um bom resultado. Uma vez feito isso, conseguir os aliados, os parceiros, os fornecedores adequados para esse tipo de coisa. Como vocês perceberam, realmente o JIT é uma ferramenta, é uma filosofia maravilhosa para ser implantada dentro de um processo produtivo. Porém, exige alguns quesitos, alguns aspectos que são fundamentais. Ou seja, é preciso que a gente saiba o que é necessário para implantar o JIT. Vamos ver um texto rapidamente aí sobre essa questão, para que a gente entenda um pouquinho mais do Just-in-Time. O JIT se baseia na eliminação de desperdícios que acontecem nos processos produtivos, como movimentos, transportes e estoques em excesso. Como vocês puderam perceber nesse texto, o JIT é uma filosofia de produção e que busca eliminar
essencialmente todo e qualquer desperdício. A lógica do JIT é a filosofia do zero. Zero estoque, zero perda, zero movimentação, zero desperdício, zero retrabalho, ou seja, reduzir permanentemente todo e qualquer desperdício no processo produtivo. Uma outra questão fundamental para que o JIT funcione e funcione bem, é preciso que o processo produtivo tenha uma organização própria. E esta organização do processo de produção é chamada de manufatura celular. Uma célula de manufatura é constituída por 2 ou mais estações de trabalho em um só local, que são capazes de fabricar todo um produto ou de executar por completo uma etapa de sua fabricação. Entre as células de manufatura, há um fluxo em linha de produtos sendo fabricados. Como vocês puderam perceber nesta animação, a célula de manufatura, ela geralmente é operada por 1, 2 ou no máximo 3 pessoas, ou seja, um espaço reduzido, onde eu tenho várias máquinas, vários equipamentos que são operados por pessoas com multifuncionalidade. Ou seja, que não se limitam a operar um único tipo de equipamento. E quando isso acontece, a velocidade é muito maior e também como o próprio operário faz uma parte, depois faz outra e depois faz outra, ele se responsabiliza por garantir que aquilo que ele faz seja bem feito para que ele não perca tempo no processo. E ele também busca fazer bem feito para eliminar os desperdícios, para garantir a qualidade, para que o processo subsequente não devolva material para ele, porque ele é o responsável por garantir a qualidade no processo. Uma outra coisa fundamental para o funcionamento do Just-in-Time é o Kanban. O que é Kanban? Kanban, essencialmente, é uma palavra japonesa que significa cartão. Este cartão, ele é responsável por sinalizar a movimentação dentro do processo produtivo. Vamos a mais uma pergunta ao nosso entrevistado. Pela sua experiência profissional, qual a importância